E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer juntos aqui a prova A8 passada já, para ajudar vocês a estudar para a recuperação, beleza? Então, nessa prova a gente viu o diagrama de mudança de fase, separação de mistura e transformações. Matéria mais lá do começo do ano, né? Antes de mol, aquelas coisas lá. Então, na primeira questão aqui, ele fala aí: sempre que uma substância muda de fase de agregação, a temperatura permanece constante enquanto a mudança se processa, desde que a pressão permaneça constante. E ele dá esse gráfico aqui de temperatura contra tempo de aquecimento. Então lembra que a gente viu esse tipo de gráfico, de diagrama? Como que funciona? Aqui você tem essas partes inclinadas, que são onde a gente encontra os estados físicos sólido, líquido e gasoso. A gente encontra o sólido aqui na primeira, líquido aqui e gasoso aqui. E aí as partes horizontais são onde acontece a mudança de estado. Então, já que aqui esse primeiro trecho inclinado é sólido, depois vem o líquido, aqui no meio você tem a fusão, onde o líquido passa para sólido, onde o sólido passa para líquido quando é aquecido. E depois você tem aqui líquido e gasoso, então essa passagem é a ebulição, né? Você esquenta o líquido, ele passa para gás. Então, beleza. Aqui a gente tem sólido, líquido e gasoso, e os estados físicos que a gente encontra nesses patamares, né, essas seções horizontais, são aqui no primeiro, no da fusão, a gente encontra sólido e líquido. E no segundo, que é o da ebulição, a gente encontra líquido e gás. Tem os dois juntos, beleza? Então tá, vamos ver o que o exercício fala aí. O gráfico ao lado representa a mudança de fase de agregação de uma substância pura, com o passar do tempo, em função da variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância X durante algum tempo, sob pressão constante. Tomando-se como base o gráfico, analise as seguintes afirmativas. Então, questão de verdadeiro ou falso, tal. Ele diz aí: 20 graus e 60 são, respectivamente, as temperaturas de fusão e ebulição da substância. Então, se você for ver, onde que é a temperatura, né, eixo Y aqui, onde que ela é 20? Ela é aqui, ó. E o 20 está coincidindo com o patamar da fusão. E o 60 está aqui, ó, que é o patamar da ebulição. E ele diz 20 e 60 são, respectivamente quer dizer, nessa ordem, as temperaturas de fusão e ebulição. Então, exercício 1, alternativa 1 é verdadeira. 2. Após 5 minutos de aquecimento, pode-se verificar que a substância X encontra-se em fase líquida. Então, ele está falando agora de tempo de aquecimento, né, que é o eixo X nosso aqui. Depois de 5 minutos, ó, ele começa aqui no zero. Passou 2, passou 4, 5 minutos ele está bem aqui, ó. Quando ele passou por 5 minutos de aquecimento, então, ele está nesse trecho da curva aqui, ó, nessa parte inclinada. Aqui a gente só tem líquido, né? E ele diz, então, pode-se verificar que a substância X encontra-se em fase líquida. Então, a 2, verdadeira. 3. Após 3 minutos de aquecimento, encontra-se a substância no estado líquido somente. Então, 3 minutos, ele está aqui, ó. Aqui está acontecendo a fusão. Então, tem sólido e líquido, né? Ele falou líquido somente. Então, a terceira é falsa. 4. Após 7 minutos, encontra-se somente gás. 7 minutos está aqui, ó. Encontra-se gás e líquido. Então, está falso também. Então, alternativa A, que é as opções 1 e 2. Beleza? Vamos ver aqui a questão 2. Uma do Enem, modificada, né? A figura ao lado representa a sequência de etapas de uma estação de tratamento de água. Então, chega a água doce aqui,
passa por uma série de processos até ser distribuída, né? Para retirar impurezas, poluição, essas coisas. Ele fala, qual etapa desse processo tem o tamanho das partículas como fator determinante? Então é o seguinte, quando você está passando a água por esses processos, você está fazendo separações, né? Você está separando a água de parte da sujeira dela. Então, desde aqui, ó, a água doce, ela passa pela grelha. A grelha vai tirar pedras maiores, né? Coisas maiores que podem ter ali. Oxidação, coagulação, ele é um processo que você consegue agregar poluentes em flocos que boiam na água. Decantação, tem uma série aqui. Aí ele quer saber qual desses tem o tamanho da partícula como fator determinante. Lembra-se que cada processo de separação ele vai explorar uma diferença de propriedade entre a substância que você quer separar, né? Então, se você tiver areia e pó de ferro e você passar um ímã, você vai puxar o pó de ferro, porque ele é magnético, né? E a areia não. Então, você perceba que a diferença de propriedades magnéticas do pó de ferro e da areia faz com que você consiga separá-los. Agora aqui, qual desses processos de separação é feito com base no tamanho da partícula como sendo o diferencial? E aí o que a gente vai encontrar aqui é a filtração, né? Então, quando você filtra uma substância, você deixa passar um líquido, por exemplo, e retém as partículas sólidas, né? O filtro ele tem poros de um certo tamanho. E aí as partículas que são maiores do que o tamanho do poro não conseguem passar. Então aqui, alternativa D. 3. Aqui. Em relação aos processos de separação de mistura, assinale a alternativa correta. A. O funil de bromo de separação é o método mais indicado para separar dois sólidos. Não. O funil de bromo é para separar dois líquidos que não se misturam, né? Isso tudo está no caderno, tá? Nas anotações do começo do ano. Ou no livro também. Se precisar das páginas aí, pode falar comigo. Ou dar uma olhadinha no índice, né? B. A destilação é o processo mais utilizado na separação de líquidos com sólidos solúveis. É verdade, é esse mesmo. Então, quando você tem, por exemplo, água e sal, se você quiser separar um do outro, é só você ferver a mistura, né? A água vai embora e o sal fica, né? Então, alternativa B. Tranquilo, né? Bem teórica essa prova aí. Não tem muita continha para fazer. Exercício 4. Uma revista traz a seguinte informação científica. O gás carbônico no estado sólido é também conhecido como gelo seco. Ao ser colocado na temperatura ambiente, ele sofre um fenômeno chamado sublimação, ou seja, passa diretamente do estado sólido para o gasoso. É correto afirmar que a sublimação é um fenômeno, é um fenômeno físico, né? Porque lembre-se que o que diferencia um fenômeno físico de um químico? O fenômeno químico, você vai estar rearranjando os seus átomos para formar novas moléculas. Então, é como quando você está brincando de Lego e você desfaz uma coisa que você montou antes para depois montar um novo objeto. Você desfaz uma casinha para montar um carro. Isso é um fenômeno químico. Você está rearranjando os átomos. No fenômeno físico, como por exemplo a sublimação ou qualquer mudança de estado físico, a molécula continua a mesma. Lembra disso? Então, quando você tem, por exemplo, você tem o gelo, ó, gelo de água mesmo, tá? Não gelo seco do exercício. Quando você tem um gelo de água e você derrete ele, você tem aqui molécula de H2O no gelo e no líquido molécula de H2O também. Então você não mudou o tipo de material que você tem, né? A única coisa que muda aqui é o distanciamento de uma para outra, né? No sólido elas são agrupadas mais juntinhas e no líquido elas criam uma distância maior. Então, o fenômeno físico, você não está mudando o tipo de molécula que você tem.
Então, sublimação é um fenômeno físico, uma vez que ocorreu ou não ocorreu transformação da substância? Não ocorreu, né? Você tem a mesma substância no começo e no final, né? A diferença da água para o exercício é que aqui é gás carbônico, CO2, né? Passou do CO2 sólido para o gasoso. E no 5, vou pegar um espacinho maior aqui. No 5, o ciclo da água na natureza inclui transformações físicas, a exemplo da evaporação, condensação e fusão, influenciadas pelas condições ambientais do planeta. Entretanto, a quantidade total de água, que é essencial à vida, dissolve e transporta muitas substâncias químicas, permanece constante. Considerando-se essas informações, é correto inferir: o granizo formado por água no estado sólido é proveniente da solidificação das gotículas de água que compõem as nuvens. É verdade. Então lembre-se que a nuvem, o que ela é? Ela é um monte de gotinhas de água, no estado líquido, tá? Que estão em suspensão. Quer dizer, o ar carrega elas ali, impede com que elas caiam, né? Tem gente que acha que as nuvens são feitas de vapor de água. Não, é água no estado líquido mesmo, tá? E o que acontece se essa água no estado líquido fica muito gelada? Ela pode solidificar e cair. E aí cai como granizo. Beleza? Então é isso daí, gente. Prova bastante simples, eu acho, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo, beleza? Então é isso, um abraço, se cuidem, bons estudos. Até mais.